Boa tarde, sou o professor Ricardo Pássaro Henke. Hoje é dia 28 de abril de 2021. Estou aqui com meus alunos do oitavo ano da escola Padre Antônio Dragoni, da cidade de Guapiara, bairro Monjolada. Estou de maneira presente online, ao vivo online, com os alunos Ana Júlia, Felipe, Fernando, Isaac e Mariane. Desculpe. Eles estão assistindo através do aplicativo Centro de Mídias, certo? Nós estamos aqui no sistema remoto devido à pandemia. Essa aula está sendo transmitida ao vivo, então. Estou gravando para posteriormente pôr no YouTube. Você provavelmente está assistindo pelo YouTube. Se é meu aluno que não está ao vivo, estou gravando para assistir depois. Então, o material que nós estamos trabalhando é o currículo em ação, situação aprendizagem 1, tá bom? Então, o material é fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Vamos dar início, então, às nossas atividades. Então, vamos lá. A Mariane já está online de novo. Então, vamos lá, página 134. A habilidade é a habilidade EF08MA02, resolver e elaborar situações-problema usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Objetos de conhecimento, potenciação e radiciação, tá bom? Então é continuidade. Observação, já estudamos isso nas nossas aulas do material Aprender Sempre, volume 1, sequência de atividades 4. Página 134, situação aprendizagem, parte 5, tá? Essa é a parte 5. Na situação de aprendizagem 1, vamos explorar situações como potenciação utilizando expoentes inteiros, utilizando representações geométricas, além de atividades que trabalham algumas propriedades da radiciação e notação científica. Então agora a página é 134, finzinho da página 134, início da página 135. Atividade 3, estimando raiz quadrada. Então nós vamos estimar uma raiz quadrada, quando não é uma raiz quadrada exata, né? Mas à frente, em outras oportunidades, nós vamos conhecer os números irracionais, que é o caso desses números que a gente vai ter que estimar qual o valor aproximado da raiz quadrada. Então vamos lá. 3.2. Você já escreveu e já extraiu a raiz quadrada dos 10 primeiros números quadrados perfeitos, diferentes de zero. No entanto, nem todo número quadrado é perfeito. Então, só para a gente fazer uma breve revisão, que a gente vai precisar disso, né? No exercício 3.1, nós achamos as raízes quadradas dos quadrados perfeitos, né? Que seria o quê? Quadrado perfeito era 1, o quadrado perfeito é 1 ao quadrado dava raiz quadrada de 1 dá 1, que 1 vezes 1 dá 1, né? Aí depois eu cheguei à conclusão, nós chegamos à conclusão que o 2 ao quadrado dava 4, então raiz quadrada de 4 dá 2, né? Só para lembrar, mas por que mesmo, professor? Porque 1 vezes 1 é igual a 1. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, quadrado perfeito. 3 vezes 3 é igual a 9. Nós vimos isso na aula de ontem, né? 3 vezes 3 é 9, então raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, agora aqui, 4 vezes 4 dá o quadrado perfeito de 16. E aqui, raiz quadrada de 16 é igual a 4, certo? Então, continuando, 5 vezes 5 é igual a 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. 6 vezes 6 é igual a 36.
Raiz quadrada de 36 é igual a 6. 7 vezes o 7 é igual a 49. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. 8 vezes o 8 é igual a 64. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. 9 vezes o 9 é igual a 81. Raiz quadrada de 81 é igual a 9. E aqui, 10 vezes o 10 é igual a 100. E raiz quadrada de 100 é igual a 10, certo? Só para a gente relembrar, isso aqui nós fizemos na aula de ontem. Ah, professor, eu não lembro. Tem no YouTube, só ver a aula anterior a essa, tudo bem? Então, aqui tem um exemplo, né? Acabei deixando o rabisco em cima do exemplo aí, mas vamos lá. Exemplo, 6 é um número quadrado perfeito. Não é o número do quadrado perfeito, verdade. Não tem um número vezes ele mesmo que vai dar 6, né? Dessa forma, não tem uma raiz quadrada exata. Não é possível estimar o valor... Não, desculpe. Mas é possível estimar o valor de sua raiz quadrada. Sabe-se que o 6 está entre os quadrados perfeitos do 4 e do 9. Isto é, 4 é menor do que 6 e 6 é menor do que 9. Bom, eu não gostei desse jeito que a apostila explicou. Então eu vou explicar do meu jeito. Presta atenção. Se você quer achar a raiz quadrada de 6, ele está aqui, ó. Ele está nesse intervalo aqui. Presta atenção, ele está nesse intervalo. Então você tem aqui raiz quadrada de 4, você sabe que é 2. Aí você acha aqui no meio aqui, ó, raiz quadrada de 9, você acha que é 3. Entre a raiz quadrada de 4, que é 2 inteiro, e a raiz quadrada de 9, que é 3 inteiro, você vai ter a raiz quadrada de 5, vai ter a raiz quadrada de 6, vai ter a raiz quadrada de 7 e vai ter a raiz quadrada de 8. Todos vão ser 2, alguma coisa. Por que 2, alguma coisa? Porque ele vai estar entre o 2 e o 3. Se você olhar na régua, entre o 2 e o 3 é 2, alguma coisa, entendeu? Então, ele é 2, alguma coisa. Ele está entre o 2 e o 3, tá? Então, se você está numa prova de concurso, por exemplo, e apareceu lá, raiz quadrada de 6, e tem nas alternativas lá, você olha lá, só uma é 2, alguma coisa, é aquela. Porque o raiz quadrada de 6 é 2, alguma coisa, porque ele está entre o 2 e o 3, tá? Agora, se tiver mais de um, você tem que fazer estimativa. Nós vamos ver como que faz estimativa. Então, ficou bem claro para vocês? A raiz quadrada de 6 está entre essas duas raízes aqui, que são as raízes de quadrado perfeito, tá? Ah, professor, mas ela não está entre a raiz de 5 e a raiz de 6? Sim, mas eu não sei o valor da raiz quadrada de 5 e a raiz quadrada de 6. A de 7, quer dizer. Mas eu sei que ela é entre 2 e 3, tá? Então, continuando a leitura. Extraindo as raízes quadradas de 3, as quadradas dos 3 números, né? As desigualdades se mantêm e os termos, portanto, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 6 e raiz quadrada de 9, passa a ser visto dessa maneira. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. Então fica assim, 2 é menor do que raiz quadrada de 6, que é menor do que raiz quadrada de 3. Resumindo, está entre o 2 e o 3. E afirmar que raiz quadrada de 6 está entre 2 e 3, certo? Então, o que acontece agora? Presta atenção, eu vou dar a minha dica primeiro, depois a gente vai fazer ali. Eu vou começar a fazer 2,2 vezes ele mesmo, vezes 2,2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. Mais 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. Soma tudo.
4 mais nada, 4. 4 mais 4, 8. Baixou 4. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma em cima e uma embaixo. Então eu tenho duas ao todo. Eu ponho aqui. Tá. Então, 2,2 ao quadrado deu 4,84. Chegou perto do que eu quero? Eu quero chegar perto do 6. Não. Então, eu vou tentar agora o 2,3 ao quadrado. Então, vamos lá. 2,3 vezes 2,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Né? Mais 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 9 mais nada, 9. 6 mais 6, 12. Foi 1. 4 mais 1, 5. Duas casas depois da vírgula. Devolve aqui. 5,29. Cheguei mais perto do 6, mas ainda não sei se é o mais próximo que tem. Vou tentar agora o 2,4 ao quadrado. Então, vem aqui e coloco 2,4 vezes 2,4. 4 vezes 4, 16. Subiu o número 1. 4 vezes 2, 8. Com mais 1, 9. Mais 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4 com mais 1 que subiu, 5. 6 mais nada, 6. 9 mais 8, dá 17, subiu 1. 5 com mais 1, 6. Opa, 6. 6,76. Ah, agora passou. Quer dizer que raiz quadrada de 6 está entre 2,3 e 2,4. Quer dizer que ele está entre 2,30 e 2,40. Ele pode ser 2,33, 2,35, entendeu? Isaac, não está aparecendo no seu? Saia do aplicativo e entre de novo. Quem sabe aparece, tá bom? Então, é assim que eu chego na estimativa, tentando. E olha que eu falei para vocês, ele vai estar 2, alguém, tá? Então, ele chegou perto. Vamos subir para ver? Eu vou tirar aqui para a gente ver o que está escrito, tá bom? Então, tudo isso que eu expliquei está aqui, ó. Para estimar o valor aproximado de raiz quadrada de 6, com uma casa decimal, podemos fazer assim. 2 elevado a 1 dá 4,41. 2,2 elevado ao quadrado dá 4,84. 2,3 elevado ao quadrado dá 5,29. 2,4 elevado ao quadrado. Eu errei alguma coisa no cálculo lá. Dá 5,76. Vamos pegar a calculadora para a gente confirmar. Com a calculadora é muito mais fácil, tá? Então lá. 2,4 vezes 2,4. 5,76. 2,5 vezes 2,5. Olha lá, 6,25. Então, raiz quadrada de 6 está entre esses dois números, tá bom? Então, eu errei lá no meu exercício que eu fiz lá, tá? Eu errei na multiplicação. Então, a raiz quadrada de 6 está entre o 2,40 e o 2,50. Mas, professor, ali está só 2,4, mas é só por um zero a mais. Né? O zero à direita depois da vírgula não vale nada. Mas se eu quiser representar com duas casas, ele provavelmente vai ser 2,40 e alguma coisa. Se você for na calculadora e colocar, ele vai provar isso. Ó. 6, raiz quadrada de 6, 2,44, mais aproximadamente 2,45. Tá? Então, aqui ficou a prova que a gente chegou bem próximo disso. Tá bom? Então, aqui era a explicação. Vamos ver o exercício agora? 3.3. Seguindo este raciocínio, estime com uma casa decimal o valor das raízes quadradas a seguir. Raiz quadrada de 28. Então, presta atenção.
Lembrando, eu tenho que ter aquelas lá. Raiz quadrada de 28. Eu sei que é 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. 5 ao quadrado dá 25. 6 ao quadrado dá 36. Então aqui, raiz quadrada de 36 é igual a 6. Raiz quadrada de 25 dá 5. Então, eu já sei que a raiz quadrada de 28 está aqui, entre a raiz quadrada de 25 e 36. Como assim, professor? Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Raiz quadrada de 26 é igual a 5, alguma coisa, certo? Raiz quadrada de 27 é igual a 5, alguma coisa. Raiz quadrada de 28 é igual a 5, alguma coisa. Raiz quadrada de 29 é igual a 5, alguma coisa. Raiz quadrada de 30 é igual a 5, alguma coisa, certo? Raiz quadrada de 31 é igual a 5, alguma coisa. E assim vai até chegar no raiz quadrada de 36, que vai ser exatamente 6. Então, a raiz quadrada de 8 está aqui. Eu tenho que saber que ela está entre o 5 e o 6. E presta atenção, ele está mais perto do 25 do que do 36. Então, vai ser alguma coisa 5, número pequeno. Não vai ser 5,8, 5,9. Então, primeiro que eu vou tentar, 5,2. Vou tentar o 5,2. Opa, falei 5,2, coloquei 5,5. O professor está ficando doidão? Não, Mariane, não, Ana. Estão conseguindo compreender essa parte de encontrar onde que eles estão ficando? 5,2 vezes 5,2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 5 dá 10. Subiu 1, já desce 1 aqui. Mais 5 vezes 2 dá 10. Foi 1. 5 vezes 5, 25. Com 1 que subiu, 26. 0 com 4, 4. 0. 1 com 6, 7. E o 2. Deu 27,4. Então, só para lembrar, o 5,2 dá aproximadamente 27,04. Você já chegou no cálculo aí, né, Ana Júlia? Então, provavelmente o 0,3 vai passar, né? Então, vamos tentar o 5,3. Ele vai passar pelo que a Ana Júlia falou. 5,3 vezes 5,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. Mais 5 vezes 3, 15. Foi 1. 5 vezes 5, 25. Mais 1, 26. 9. 10. Foi 1. 6, 7, 8. E o 2. 28,09. Então, 5,3 passou um pouquinho, 28,09. Ou seja, ele está entre o 5,2 e 5,3. Eu acho que a Ana Júlia viu na calculadora e conseguiu responder para a gente em 2 casas decimais. Exatamente não. Aproximadamente 5,29, que é o bem próximo do 5,3, né? Que seria o 5,30. Muito bem, só que nós temos que lembrar que nós não vamos poder usar a calculadora, certo? Em algumas situações na nossa vida. Por exemplo, no concurso a gente não pode usar a calculadora. Então aqui está, raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 28 e raiz quadrada de 36, né? Então o 28 está entre a raiz exata de 25 e a raiz exata de 36. Então, a raiz exata de 25 é 5 e a raiz quadrada de 36 é 6. E aí chegamos à conclusão que raiz quadrada de 5,1 ao quadrado dá 26,1, né?
E aí, raiz quadrada, 5,2 ao quadrado dá 27,04. 5,3 ao quadrado dá 28,09. Então, chegamos à conclusão que está entre os 5,2 e 5,3, certo? Próximo. Raiz quadrada de 63. Puxa, isso aqui ficou fácil, hein? Presta bem atenção como isso aqui ficou fácil. Eu sei que 8 ao quadrado é 64, ou seja, raiz quadrada de 64 é igual a 8. Então, 63 é uma raiz antes da 64, né? É uma raiz antes de 64. Então, tá lá. Vamos fazer a linha. 7 ao quadrado é igual a 49. Ou seja, raiz quadrada de 49 é igual a 7. Olhando numa linha de raiz. Tem raiz quadrada de 49 é igual a 7 exato. Daí tem raiz quadrada de 50, raiz quadrada de 51, raiz quadrada de 52, e aí vai um monte. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62, raiz quadrada de 63 e raiz quadrada de 64, que vai dar exatamente 8, tá? Então ela está bem perto do 8, vai ser 7, alguma coisa, né? Quase 8. Então ela provavelmente vai ser 7,90 e alguma coisa. Mas como nós estamos pedindo com uma casa decimal, então provavelmente ela vai ser 7,9. Tenho quase certeza que ela está entre o 7,9 e o 8. Vamos fazer o teste? Né? E tudo aqui vai estar 7, alguma coisa, porque o menor é o 7 e ela vai estar entre o 7 e o 8. Então vamos ver, entre uma casa. Então 7,9 vezes ele mesmo. 7,9 vezes 7,9. 9 vezes 9, 81. Subiu 8. 9 vezes 7, 63. 63 com mais 8, 63. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71. Certo? Matou, coloca a cruzinha em homenagem a ele. 7 vezes 9, 63. Subiu o 6. 7 vezes 7, 49. Com mais 6, como que é? 49. 55. Soma tudo. 1, 4, 12. Foi 1, 6. Né? Então, aqui deu 62,41. Então, 7,9 elevado ao quadrado dá 62,41. E 8 ao quadrado dá 64. Então, ele está entre o 7,9 e o 8,0. Uma casa depois da vírgula. Uma casa decimal. Vamos subir a resposta para a gente ver? E a Ana Júlia já nos ajudou e deu duas casas depois da vírgula. Dá 7,93 aproximadamente, pelo que a Ana Júlia respondeu ali. Então aqui está a resposta, né? 7,8 ao quadrado dá 60,84. 7,9 ao quadrado dá 62,41. E 8,0 ao quadrado dá exatamente 64,00. Então, raiz quadrada de 63 com uma casa depois da vírgula está entre o 7,9 e o 8,0, certo? Vamos ver o próximo. Raiz quadrada de 45. Bom, eu sei que raiz quadrada de 36 dá exatamente 6. E raiz quadrada de 49 dá exatamente 7. Ou seja, raiz quadrada de 37, 38... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 está nesse intervalo. Então ele vai ser 6, alguém. Ele vai ser 6, alguém. Então eu posso ficar testando. 6,4, 6,5, 6,6. Vamos começar a testar pelo 6,5 para ver? 6,5 vezes 6,5. 5 vezes 5, 25. Subiu 2. 5 vezes 6, 30. Com 2 subiu 32. Mais 6 vezes 5, 30. Foi o 3. 6 vezes 6, 36. Com mais 3, 39.
5 mais nada, 5. 2, 12, foi 1, 42,5. Tá longe do 45, né? Então vamos tentar o 6,6 vezes 6,6. 6 vezes 6, 36, subiu 3. 6 vezes 6, 36, com mais 3, 39. Mais. 6 vezes 66 de novo vai dar o mesmo número. 396. 6 com nada, 6. 15 foi o 1. 13 foi o 1. Deu 43,56. Ainda está longe. Vou tentar o 6,7. 6,7 vezes 6,7. 7 vezes 7, 49. Subiu 4. 7 vezes 6, 36. Com mais 6, 42. Com mais 46. Matei o 7. Coloca a cruzinha em homenagem a ele. 6 vezes 7, 36, 42. Subiu 4. 6 vezes 6, 36. Com mais 4 subiu 40. Soma. 9, 8, 4, 4. 44,89. Chegou pertinho. Eu tenho certeza que se eu fizer o 6,8 vai passar. Então ele vai ficar entre o 6,7 e o 6,8. Tá bom? Tenho certeza. Vamos subir a resposta? Olha lá. 6,7 e 6,8. É o intervalo que fica a raiz quadrada de... A Ana Júlia me respondeu no chat falando que com 3 casas fica 6,708. Então tá bem pertinho do 6,7 mesmo, né? Então tá bem pertinho mesmo. Vamos ver o próximo? Raiz quadrada de 5. Esse também não tá muito difícil, ó. Raiz quadrada de 4 dá 2. Raiz quadrada de 5 está bem pertinho do 4 aqui, que o próximo inteiro vai ser raiz quadrada de 9, que vai ser 3. Então vai ser 2, alguma coisinha. E é logo o primeiro, então deve ser 2,1. 2,1 deve ser o primeiro que está pertinho. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Mais 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Não foi assim não, hein? Não é sempre porque está bem pertinho que é 2,1. 2 mais 2 dá 4. 4. Ficou longe ainda, hein? Ficou longe. Vamos tentar o 2,2. Vezes 2,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Mais. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais nada, 4. 4 mais 4, 8. E 4. 4,48. 84. Tá longe ainda. Não tão longe. Agora eu acho que vai chegar perto ou vai passar. 2,3 vezes 2,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Mais. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 9, 12, foi 1. Agora sim. Então ele está entre o 2,2 e o 2,3. Vamos subir a resposta? Olha lá. Está entre o 2,2 e o 2,3. Não é difícil. A Ana Júlia já me respondeu. A resposta com 2 casas é 2,23. Se é 2,23, ela está mesmo, né? Que 2,2 é a mesma coisa que 2,20. E 2,3 é a mesma coisa que 2,30. E 2,23 está no meio de 2,20 e 2,23. E 2,30 está no intervalo mesmo. Não é difícil fazer, só é cansativo ficar fazendo as multiplicações, não é mesmo? Raiz quadrada de 20. Bom, eu sei que raiz quadrada de 16 é igual a 4. Primeira coisa que eu tenho que fazer é memorizar a raiz quadrada dos números perfeitos, né? E como que eu fiz isso? Quando eu era criança, para decorar a tabuada, decorei os números iguais. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Para decorar a tabuada, eu usei uma estratégia de decorar os números iguais. Então eu decorei 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9, 10 vezes 10. Para poder decorar a tabuada, eu fiz isso. Daí me ajudou muito na raiz. Quando eu vi a raiz quadrada de 25, eu já sabia
que era 5, porque eu sabia que 5 vezes 5 dava 25, entendeu? Então, sem querer, eu estudando a tabuada, eu aprendi muito rápido a raiz quadrada dos números perfeitos, dos quadrados perfeitos, tá bom? Raiz quadrada de 20 está aqui no meio, está no meio entre raiz quadrada de 16 e raiz quadrada de 25, tá bom? Então, vamos tentar o quê? 4, alguma coisa, já sei disso, é 4, alguma coisa. Vamos tentar o 4,4 para começar? 4,4 vezes 4,4. 4 vezes 4, 16. Foi 1. 4 vezes 4, 16. Com mais 1, 17. Mais. É o mesmo 4 vezes 4, 44. Então vai dar a mesma coisa, 176. 6, 13. Foi 1. 8, 9. Deu 19,36. Chegou perto. 4,5 acho que vai passar, então vai ficar entre esses dois. 4,5 vezes 4,5. 5 vezes 5, 25, foi o 2. 5 vezes 4, 20, com 2 que subiu, 22. 4 vezes 5, 20, foi o 2. 4 vezes 4, 16, com 2 que subiu, 18. Soma. 5, 10, foi o 1. 2 com 1. Acertei, será? 5 vezes 5, 25, foi o 2. 5 vezes 4, 20, com 2 subiu, 22, tá certo. 4 vezes 5, 20, foi o 2. 4 vezes 4, 16, com 2 que subiu, 18. 5, 10, foi 1. 3, 4. Ah, esqueci de pôr sinal de mais aqui. Viajei aqui na maionese. Perdão pelo erro, esqueci de colocar a cruzinha. Se eu matei o 5, eu tenho que pôr o sinal de mais, em homenagem a ele, né? Então, eu já resolvi lá aquele 5, eu tenho que pôr o mais aqui, ó. Mais. Agora sim, 4 vezes 5, 20, subiu 2. 4 vezes 4, 16, com 2 que subiu, 18. Agora sim, 5 mais nada, 5. 2 com mais nada, 2. 2 com 8, 10, subiu 1. 1 com 1, 2. 20,25. Então, ele está entre o 4,4 e o 4,5. A Ana Júlia já me respondeu que é 4,47. Então, se eu for aumentar uma casinha em cada lado, 4,47 está bem pertinho do 4,50. Mas o exercício pede com uma casinha. Então, está entre o 4,4 e o 4,5, né? Próximo exercício, atividade 4. Na prática, potências e raízes. Carlos ligou para o zelador do seu prédio para saber as medidas do quarto principal de seu apartamento, a fim de comprar piso para a reforma. O zelador informou que a última reforma compraram 17 metros quadrados e havia sobrado 1 metro quadrado. Bom, eu vou explicar para vocês, né? Porque isso aqui foge um pouco da realidade nossa aqui do interior, né? Como assim que Carlos ligou para alguém falou da última reforma e Carlos não sabia nada da reforma, né? Que geralmente, na cidade grande, eles moram em apartamentos, né? E apartamentos é padrão. Todos os apartamentos são padrões, né? Então, é uma casa em cima da outra, tudo igual, assim, né? Então, é um apartamento igual ao outro. Então, eu moro num apartamento e eu nunca entrei no apartamento dos outros, mas o apartamento deles são igual ao meu, certo? Então, eu não lembro o meu apartamento, mas ao eu ligar para o zelador que cuida do prédio lá, ele sabe que o vizinho lá do 10º andar, por exemplo, reformou o apartamento dele e comprou 17 metros quadrados e sobrou 1 metro quadrado. Quer dizer, é o mesmo tamanho que o meu quarto. Ele não precisa entrar lá no meu apartamento para medir. Ele sabe que o apartamento do vizinho que tinha reformado é o mesmo, tá? Então, para fazer sentido, né, o que esse exercício está pedindo é isso, tá? Então, o zelador não é mágico. Ele não descobriu que o apartamento meu lá do Carlos tem 17 metros. Então, ele está contando uma história. Ó,
o vizinho que tem o apartamento, que é a parte interna do apartamento, é igualzinho a dele, comprou 17 metros quadrados, reformou e sobrou 1 metro quadrado, entendeu? Então ele já deu a dica para ele, viu? A vez passada, o fulano lá reformou o apartamento, o quarto dele, que é o mesmo tamanho que o seu, e sobrou 1 metro quadrado. E ficou também sabendo que a medida da largura do comprimento, a largura e do comprimento eram iguais. Opa, se o quarto tem a largura e o comprimento iguais, que formato que forma esse quarto? Se esse lado tem o mesmo tamanho que o comprimento, ele forma um retângulo ou um quadrado? Eu desenhei meio esquisito aqui, mas quando tem os lados iguais, o que ele forma? Quadrado ou retângulo, quando ele tem todos os lados iguais? Alguém poderia me responder no chat, por favor? Quem sabe me dizer? Quando ele tem os lados iguais. Quadrado. Muito bem, Isaac. É isso aí, Isaac. Ele tem um quadrado, né? Então, ele tem quadrado, certo? Então, ele é um quadrado, certo? E aí, o que vem falar aqui? Isso aí, Ana Júlia. Mariane também. Então, o quarto dele é um quadrado. Já ficou mais fácil. Ele tem um quadrado no quarto e compraram lá 17 metros quadrados. Só que sobrou 1 metro quadrado. Se sobrou 1 metro quadrado, quantos metros quadrados tem o quarto dele? Pensa comigo, compraram 17 metros quadrados e sobrou 1 metro quadrado. Então, quantos metros quadrados foram utilizados? Pensa aí. Se ele comprou 17 e sobrou 1, quantos que foram usados? Quantos vocês respondem, eu vou terminar de ler. Com essas informações, será possível Carlos encontrar as medidas do quarto principal? Sim ou não? Quais foram as medidas encontradas por Carlos? Bom, está perguntando já quais foram as medidas encontradas por Carlos, automaticamente essa resposta aqui vai ser o quê? Vai ser sim. Se a resposta fosse não, eles não iam perguntar para a gente quais foram as medidas encontradas por Carlos, né? Faça a representação geométrica do quarto principal. Ai, meu Deus, como que eu vou representar com essa caneta minha que não dá para rabiscar nada, né? Então, eu vou apagar aqui que eu fiz uma animação para poder ficar bonitinho, tá bom? Então, vamos lá. Opa, subi a resposta. Vocês não me responderam, mas eu vou responder para vocês aqui. Se ele comprou 17 metros quadrados e sobrou 1 metro quadrado, então eles usaram 16 metros quadrados. Então eu tenho que pensar num quarto quadrado, que um lado vezes o mesmo lado dá 16. Quem vezes ele mesmo dá 16? Consegue responder para mim no chat aí? Quem vezes ele mesmo dá 16? Vou tentar. 1 vezes 1 dá 16? Não, né? 1 vezes 1 dá 1. Ou eu apaguei tudo. Será que eu consigo desfazer? Não, não consigo. 1 vezes 1 não dá 16. 2 vezes 2 dá 16? Não, não dá. Dá 4. 3 vezes 3 dá 16? Não, não dá. Dá 9. Não, Mariana. Aí seria se somasse. 4 vezes o 4 dá 16. Tá? Então, eu achei o tamanho do quarto. O quarto tem 4 metros de lado, e o outro lado tem 4 metros de lado. Então, veja bem, se eu tenho 4 metros, vai ter 4 metros assim. Imagine você riscando o chão de 4 metros. E aqui tem 4 metros também, tá? E aí, o que acontece? Quantos metros quadrados eu vou ter no chão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 metros quadrados. Professor, não consegui ver que o seu desenho está muito feio. Não tem importância. Eu vou fazer um bem bonito aqui agora. Quer ver? Olha lá a resposta. 17 metros quadrados menos 1 metro quadrado igual a 16 metros quadrados.
16 metros quadrados é o tamanho do quarto principal, é o tamanho da área do quarto principal. Sendo a largura e o comprimento iguais, o quarto tem um formato quadrado. Isso aí o Isaac, a Mariane e a Ana Júlia já tinham contado para mim. Sendo assim, a área de um quadrado é lado vezes o lado. Qual é a medida, né, vezes ela mesma, que resultará em 16? A resposta é 4. Né? 4 vezes 4 é igual a 16. Ou seja, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Agora vem aqui, quadradinho aqui. O quarto é um quadrado, certo? Se ele está medido em 4 metros de lado, certo? Vamos dividir ele em uma linha de 4 metros. Cada linha tem 1 metro. Viu? Aqui, ó, tem 1 metro aqui, tem 1 metro aqui, 1 metro aqui e 1 metro aqui. Imagine que eu comprei pisos de 1 metro por 1 metro, tá bom? E agora, do outro lado, tem 4 metros também. Então, também tracei a linha de piso, é de 1 metro. Agora, imagine que o piso que eu comprei tem 1 metro quadrado cada piso. Ele tem 1 metro aqui, um piso, e o outro lado do piso tem 1 metro. Aqueles pisos bem grandão, 1 metro por 1 metro. Então, cada piso quadrado tem 1 metro quadrado. Quantos pisos eu vou usar? Vou usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, 16 metros quadrados. É isso que quer dizer metro quadrado. Quantos metros quadrados você consegue colocar? Quantos quadrados de 1 por 1 você consegue colocar aqui dentro? Entenderam agora o que é a área, o metro quadrado? Desenhado assim é muito mais legal, né? Quando a gente fala na matemática, quer que eu desenhe para você entender? É isso aqui que eu falo. Quer que eu desenhe? Eu quero. Desenhado é muito mais legal, tá bom? Vamos dar continuidade? Considere a afirmação. 4.2. Considere a afirmação. Se A é um número positivo. Quem é o A, professor? O A é a minha parte de dentro da raiz, ou a parte da base da minha potência. E meu radicando, né? Nós vimos isso no Aprender Sempre. Então, lá. Deixa eu continuar. Se A é um número positivo. M é um número natural, diferente de zero. O M é a parte de cima aqui na minha fração do expoente. M é o expoente de dentro do meu radical aqui. E N é um número natural, maior do que 1. Então, agora vamos lá. Escreva as potências dadas de modo que elas sejam expressas na forma de radical. Essa aqui não é difícil. Basta lembrar do aprender sempre. Então vamos lá, presta bem atenção aqui primeiro no desenho que eu vou fazer. O A continua sendo a parte de baixo da raiz, certo? Você vai vir aqui, ó, vai fazer assim. Tá? A sobre uma fração de M por N, certo? O A vai para dentro da raiz. O que acontece com o N? O N vem para o índice da raiz. Então, esse N aqui vem parar aqui. E o M vem para dentro como expoente. Então, ele vem parar aqui. Tá bom? Não vai ser difícil. Eu vou fazer a primeira aqui rapidinho. Como que fica isso aqui? Né? Raiz, o 3 vem aqui dentro. O 1 que está lá em cima, vem em cima do 3. O 2 que está aqui embaixo, vem na raiz quadrada. Ah, professor, mas raiz quadrada precisa pôr o índice 2? Não precisa. 3 elevado a 1 não é só 3, professor? Se pode representar tanto assim quanto assim. As duas maneiras estão corretas, tá bom? Legal, fizemos a primeira. Eu não vou pedir para vocês responderem no chat, porque não dá para escrever isso no chat do Centro de Mídias, né? Então vamos lá. Olha esse daqui. Vamos resolver? Lembrando, contrário da potência, radiciação, raiz. A base. O
que é o 4, vem para dentro da raiz. A parte de baixo da fração vem para o índice da raiz. Aqui é a raiz cúbica. A parte de cima vem para dentro aqui, tá? Pronto, terminei. Subiu a minha resposta, certo? Ah, professor, eu poderia resolver se eu quisesse? Eu poderia fazer 4 ao quadrado? Poderia. Raiz cúbica de 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, dá 16. Professor, posso tentar descobrir? Pode, mas aqui o objetivo é só expressar na forma radical, tá bom? Não é para achar a resposta, certo? Então, vamos lá. 234 elevado a 3 quartos. Lembrando, raiz quadrada, 234, vem para dentro da minha raiz. A parte de baixo vem para o índice da raiz. A parte de cima vem para o expoente da parte de dentro. Olha lá, respondido. Facinho, muito fácil, tudo bem? A letra D, vamos lá. Raiz, que é o contrário da potência. 32, que é a minha base da potência, vem para dentro da raiz. Parte de baixo, que é o 7, vem para o índice da raiz. O 5 vem para o expoente da raiz, tá? Pronto. Resolvido. Muito simples. Simples até demais. Olha aqui. Potência. O que é o contrário da potência, professor? Raiz. 175 é minha base. Vem para dentro da raiz. O índice é 8, professor. O que eu faço com o índice? A parte de baixo é 8. Vira o meu índice da raiz. O 3, professor. O 3 vem aqui dentro da raiz. Pronto. Resolvido esse daqui também. Tudo bem? Vamos lá. Atividade 4.3. 4.3. Um professor decidiu apresentar um desafio sobre potência e radical. Ô, professor, o que é radical? É a raiz, radiciação, raiz. Aos estudantes. Foram escolhidos 2 estudantes para participar. O primeiro foi apresentado a seguinte potência. Essa potência que foi apresentada para o primeiro. E para o segundo, foi apresentado o seguinte radical. Então, foi apresentado a potência para um e o radical para outro. Quais soluções devem ser apresentadas? Interrogação. Explique a forma como que você calculou, efetuou os cálculos. Bom, deixa eu explicar para vocês. Existem várias maneiras de responder isso aqui. Várias, não é uma só não. Existem várias maneiras de responder. Eu vou responder uma aqui, não sei qual que eu coloquei na resposta lá, tá? Mas vou responder uma aqui. Vou pegar essa primeira aqui. Então, vamos lá. 125 elevado a 2 sextos, certo? Elevado a 2 sextos. Vou transformar ela num radical. Vou fazer ela virar uma raiz, tá? Então, raiz, para ver se fica mais fácil de eu resolver. Raiz, o 6 vem para cima, o 125 vem para dentro e o 2 vem aqui. Ah, professor, eu lembro que lá no Aprender Sempre, que quando eu posso dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número, eu vou tentar dividir. Então, eu posso dividir aqui por 2 e aqui por 2, tá, professor? Então, vamos lá. 6 dividido por 2 continua sendo raiz, né? 6 dividido por 2 dá 3. Continua 125, certo? E aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Então, raiz cúbica de 125. 125. Daí você vai falar, mas professor, se eu não me engano, eu conheço um número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo, que vai dar 5. É 125. Eu conheço, já ouvi falar de um número multiplicado por 3 vezes por ele mesmo, que dá 125. Eu sei que 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Né? Então, não é o 2. O 3 vezes 3 vezes 3
Dá 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 81. Eu acho que é o 5, se eu não me engano o 5 dá. Vamos ver? 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. Então, a raiz cúbica de 125 é igual a 5. Então, já descobri. Isso daqui vai ser igual a 5. Professor, tem outras maneiras de resolver? Tem outras maneiras de resolver. Mas eu achei essa maneira e vou parar aqui. Vamos ver essa outra agora. Raiz. Ah, professor, a raiz. Eu posso fazer o mesmo sistema que você acabou de fazer, não posso? Fazer a divisão da de cima, de baixo por 6 e chegar na raiz quadrada. Posso fazer também. Mas eu não vou fazer. Eu vou fazer diferente aqui. Aqui eu vou transformar em potência. Quer ver? Eu vou fazer ele virar potência. A minha base, né? A minha base vai ser o quê? Agora eu vou fazer a inversão. Quem está em cima vem para baixo. Quem está aí dentro vai para cima. Ah, professor, ficou 20 elevado a 12 sextos. É, 20 elevado a 12 sextos. E 12 dividido por 6 não é 2? Então, 20 elevado a 12 sextos. E 20 elevado a 2, o que é? É 20 vezes 20. 20 vezes 20 dá o quê? Dá 400. Achei a resposta também. Então, já cheguei na resposta ali que dá 5 e cheguei na resposta aqui que dá 400. Agora eu vou olhar as respostas que eu coloquei. Pode ser que seja diferente. Olha a primeira aqui. Ó, a primeira deu igualzinho que eu tinha feito mesmo. Não foi diferente. Peguei raiz quadrada, transformei em raiz, né? Raiz de índice 6 de 2. Daí eu dividi por 2 o índice e a potência. Deu raiz cúbica de 125 e cheguei a 5. Tá? Agora eu vou ver a outra. A outra eu fiz diferente. Ó. Fiz a mesma coisa que eu fiz na de cima. Dividi a de cima e a de dentro por 6. Olha que curioso. Você não acha isso aqui muito incomum. Raiz... Ué, professor, nunca vi raiz de índice 1, professor. Essa eu não conheço. Raiz de índice 1. Tem duas maneiras de se resolver raiz de índice 1. Primeiro, você pode transformá-la em fração. 2 sobre 1. 2 sobre 1 é 2. 2 ao quadrado dá 400. Outra coisa, raiz de índice 1 quer dizer que você vai repetir, você vai precisar só de ele mesmo de dentro. Você matou a raiz, não precisa, tira fora. Fica só 20 ao quadrado mesmo, que dá 400, tá bom? Então, não é errado, só não é usual. Você quase nunca usa raiz de índice 1, tá? Mas se você conseguir fazer uma divisão do de cima e de dentro e chegar no raiz de índice 1, você tira a raiz fora. Porque quer dizer que você só precisa dele de dentro mesmo. Porque quando você está com raiz de índice 2, você vai perguntar quem vezes ele mesmo dá esse resultado aqui, tá? Quando você tem índice 1, você vai falar, é ele mesmo que eu quero, certo? Resumindo, seria isso. Então, vamos lá? Próximo. Olha lá. O desafio foi acertado pelos 2 estudantes. Eu achei estranho, né? Porque não tinha o cálculo dos estudantes, mas eu coloquei. Os 2 estudantes, no caso eu aqui, né? Mas é possível verificar outras maneiras, pode ter outras maneiras, tá? De resolução para chegar nos resultados, tudo bem? A atividade 4 ainda, vamos ver se dá tempo de a gente fazer? Ao analisar a igualdade entre uma radiciação e uma potenciação, então ao analisar, vou ver se são iguais ou não. Um estudante concluiu que raiz cúbica de 2 elevado à sexta potência é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Ao apresentar a análise feita, um colega afirmou que não estava certo o resultado. Quem tinha razão? Tá? Então veja bem. Vamos dar exemplo aqui. O Isaac veio lá e falou bem assim, professor, raiz cúbica de 2 elevado a 6 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Só que a Mariane foi lá e falou assim, não, professor, o Isaac está errado.
Quem está certo? O Isaac ou a Mariane que está falando que está errado? Eu estou brincando, o Isaac não falou e a Mariane não desmentiu o Isaac também. Estou brincando. Mas como nós vimos agora há pouco, tem várias maneiras. Uma das maneiras é dividir esse daqui e esse daqui por um mesmo número. Vou dividir aqui por 3 e vou chegar à conclusão que o quê? Raiz de 2, 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Quando eu tenho raiz de índice 1, eu tiro fora a raiz. Ficou 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 2. Verdade. Outra maneira de fazer é o quê? Né? Vou fazer aqui, ó. Raiz de 3 de 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 2. Então, eu vou fazer o quê? Vou transformar isso aqui numa potência. 2 fração. Quem está dentro... Opa, aqui é 6, né? Aqui é 6, desculpe. Aqui é 6. Quem está dentro vem para... Como que era mesmo? Quem está dentro... Quem está embaixo... Agora fugiu. Vamos voltar para ver? Naquela regra lá? Quem está em cima vem para dentro. Quem está embaixo vai para cima. É isso? Eu inverti tudo aqui. Calma aí. Por isso que eu estava confundindo. É que eu inverti aqui. Cadê a minha caneta? Isso, Mariane. É isso mesmo. Aqui é o 3 e aqui é o 6. Então, lá, regrinha. Quem está dentro vem para baixo e quem está em cima... Não, fiz invertido de novo, Mariane. O professor não aprende mesmo, não. Eu acho mais fácil fazer do outro lado lá, né? Então, lá. Vamos fazer aqui, ó. Quem está embaixo vai para cima, ou seja, quem está em cima vem para baixo. E quem está em cima vai para dentro, ou seja, quem está dentro vem para cima. Agora você pode continuar, tá? Ah, professor, essa fração eu consigo dividir. 6 dividido por 3 dá 2. Então ficou 2 elevado a 2. Também está certo. Então, é verdade, o aluno não estava errado, não, tá? Nesse caso que nós estávamos brincando aqui, o Isaac não errou. O estudante tem a razão, pois 2 raiz cúbica de 3 de 2 elevado a 6 é igual a 2 elevado a 6 terços. Eu posso dividir 6 terços, dá 2 elevado a 2, 2 elevado a quadrado, certo? Muito bem. Agora essa aqui é a última. Tá? Essa é a última. Falta 10 minutinhos, mas nós vamos terminar hoje a situação sequência de atividades 1. Em um laboratório, a população de uma espécie de animal é determinada de acordo com o seguinte padrão matemático, onde 8 elevado a m dividido por 3, 8m terços, né? Onde m representa o tempo de meses. Considerando este padrão, qual será a população após 3 meses e 5 meses? Então, ele está pedindo dois pedidos para mim. Então, vamos fazer primeiro de 3 meses, tá? 3 meses. Então, eu vou copiar a fórmula. 8 sobre m terços. Então, eu vou trocar o m por quem agora? Por 3. Ah, a Ana Júlia já respondeu. Muito bem, Ana Júlia. Né? Muito bem. E foi a Ana Júlia que falou junto com a Mariana. Quem está dentro vai para cima. É isso mesmo. Então, vamos lá. Vou trocar o m por 3. Fica 8 sobre 3 sobre 3. Vamos resolver. Opa, 3 sobre 3 dá o quê? 3 dividido por 3 dá 1. Quanto que dá 8 sobre 1? Dá 8. Então, qual será a população nos 3 primeiros meses? 8. Então, nos 3 primeiros meses é 8. Então, a quantidade vai ser 8. Agora, nos 5 meses. Então, agora nos 5 meses. Como que eu vou fazer agora? 8 elevado o m sobre 3. Igual.
Agora aqui, 8 elevado, o m virou 5 e aqui virou 3. Professor do céu, 5 não dá para dividir por 3, então vamos transformar em raiz. Quem sabe ajuda. Vamos transformar em raiz. Raiz de 8, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para dentro. Então agora eu tenho que fazer raiz cúbica de 8 elevado a 5. Eu tenho que fazer 8 vezes 8, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Por conta do tempo, vamos fazer na calculadora, que está acabando a aula, né? Então vamos lá. 8 vezes 8. Opa, vou fazer para todo mundo ver. 1, 2, 3, 4, 5. É isso? 1, 2, 3, 4, 5. Então deu 32.768. É isso? 32.768. 32.768. Raiz cúbica disso aí. Raiz cúbica de 32.768. Qual é a raiz cúbica disso? Dá 32. Então, vai ter 32 na população, né? E aqui tem um jeito mais fácil de fazer. Deixa eu explicar para vocês. Quando eu cheguei nisso aqui, ó, nisso daqui, tem um jeito mais fácil. Como que faz? Raiz cúbica de 8 elevado a 5. É a mesma coisa que eu fazer raiz cúbica de 8 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. Por que isso, professor? Eu fiz aqui, ó, raiz cúbica de 8 elevado a 3 é a mesma coisa que raiz cúbica de 8 elevado a 3 vezes 8 elevado a 2. Porque 8 elevado a 3 é a mesma coisa que 8 elevado a 5 é 8 vezes 8. Ó, isso aqui. 8 elevado a 3 e 8 elevado a 2, certo? E aí, quando eu tenho isso aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Corta, corta. Saiu o 8 fora. Vezes raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado, raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado dá 64. Quando eu faço raiz cúbica de 64, eu descubro que 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Então, eu tiro fora aqui, que dá 8 vezes o 4. Quando eu faço 8 vezes 4, dá 32, tá bom? Então, só explicando esse verdinho. É que na hora aqui eu estava com pressa e esqueci que dava para responder assim. Então, infelizmente, acabou a nossa aula. Desculpa a pressa nesse último exercício, tá bom? Mas finalizamos a sequência de aprendizagem 1 da apostila. Na sexta-feira começaremos a sequência de atividade 2. Agradeço aos 3 alunos que chegaram até o fim da aula comigo, aos 2, né, que o Isaac acabou de sair. A Ana Júlia e a Mariane. O Felipe e o Fernando, acho que nem assistiram a aula conosco, né? Mas fica aqui meu agradecimento a vocês. E quem assiste as aulas pelo YouTube, que não são meus alunos, também agradeço. Um abraço. Curta, compartilhe, comenta, deixe críticas, que as críticas são bem-vindas, que a gente tenta melhorar. Tudo bem? Muito obrigado. Até a próxima.